tem usado tremendamente. Glória a Deus por isso. Então, com a permissão da nossa diretora, a Severina Ramos, irmã Severina, podemos começar a entrevista com o missionário Marcelo? Um momento, então vamos ver o que a irmã Severina tem ainda para nos informar. Glória a Deus por isso. Bem, então iremos dar início a uma entrevista, uma breve entrevista com o missionário Marcelo Rios e convidados, né? Com a permissão da nossa dirigente, Severina Ramos, estamos aqui com o empresário, né, Marcelo Rios. Empresário e escritor, missionário Marcelo Rios. Bem, antes de mais nada, a paz do Senhor Jesus para o missionário e convidados. Amém? A paz do Senhor a todos. É um prazer enorme estar aqui na Providência 104,3 e nessa ocasião eu diria que eu posso me considerar um vencedor, porque hoje eu trago os meus feixes, né? E eu queria de imediato passar uma palavra que tem a ver com isso que eu acabei de falar, que está no Salmo 126, que diz o seguinte: os que semearam com lágrimas, com regozijo, colherão. Irá andando e chorando o que leva a preciosa semente, mas regressará com regozijo, trazendo os seus frutos. Glória a Deus, que palavra. Glória a Deus. Então, missionário, como o Senhor nos encontrou aqui na Providência FM 104,3? Bom, eu acredito que o Senhor, ele já tinha preparado, né, esse encontro, né, no céu, porque as coisas de Deus, elas têm o seu propósito, na verdade, e nenhuma folha sequer cai sem que o Pai perceba. E através do nosso irmão, missionário Eduardo, né, que ouviu falar da rádio, veio por aqui e tal, aí ele conhece o meu livro, o livro que o Senhor nos deu como revelação, A Verdade que Liberta, um tratado sobre a inveja. E ele sabe que no meu coração, o meu maior desejo é divulgar, né? Levar adiante essa semente que o Senhor nos deu para divulgar. E ele entrou por aqui, falou de mim, falou do livro, e aí a irmã Severina disse: traga ele aqui para a gente conhecer e tal, e assim foi que eu cheguei aqui na Rádio Providência. Glória a Deus. Veja a providência de Deus, né? Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Veja que Deus maravilhoso, né? Bom, missionário, há um bom tempo atrás, eu tive o prazer de conhecer o Senhor quando era na pequena casa de rações, né? Lembro-me que o Senhor entregava a mercadoria em uma moto, mas o tempo passa e as coisas mudaram. Missionário, como foi que aconteceu na sua vida essa mudança radical? E eu observei e vejo que é uma mudança radical. Verdade. A gente que está dentro, a gente que está ali dentro, a gente nem percebe. E a gente sempre gostaria que fosse melhor, sempre fosse mais, né? Mas quem está de fora, né, lembra da lojinha que a gente começou e que chovia mais dentro do
aqui fora. Pedigree, que é uma das rações mais caras, eu só pude ter na minha loja depois de 1 ano ou mais. Eu não podia comprar um saco de pedigree. Né? Eu vendi a minha moto, eu pedi a Deus uma direção e, Senhor, eu queria sair da rua, eu trabalhava como vendedor de pizza. Eu vendia pizza na rua, nas lanchonetes, eu entregava pizza brotinho, empacotada em pacotes de 10 unidades, nas lanchonetes. Era das massas Gabi, que hoje nem existe mais. E um certo dia eu visitei um cliente e esse cliente estava tudo diferente lá. Eu fui lá oferecer a pizza, mas ele estava vendendo ração. Aí eu olhei assim e disse, rapaz, eu acho que eu entrei no lugar errado. Aí ele vem lá de dentro, não, sou eu, irmão, estou aqui e tal. Aí eu estou vendendo ração agora, tal, um negócio até bonzinho, né, porque eles dão prazo e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha e saí para trabalhar. Só que eu estava realmente já descontente com a rua, depois de muitos anos na rua, trabalhando, de moto. Eu já tinha levado 3 acidentes, todos 3 foram verdadeiros livramentos do Senhor. O Senhor botou a mão embaixo para me aparar, né? Porque senão eu tinha morrido. Dos 3, todos os 3 foram livramentos de morte. Um deles foi na BR, a roda da frente da moto travou, em plena 5 horas da tarde, num sábado, onde passa só carrinho pequeno, né? Só caminhão. E eu rolei no meio da rua durante mais de 100 metros, rodando, e eu ainda pensei, mas será que não vou parar de rodar não? E o mundo rodando. Então, quando eu me levantei, no meio da rua, dei com a mão para que os carros não passassem por cima de mim. E aí o trânsito parou e tal, eu consegui arrastar a moto para a lateral da pista. E assim o Senhor fez na minha vida, me levou para o ramo de rações, onde eu estou até hoje. E ali foi só ousadia, né? Só ousadia, a ousadia do Senhor, é o cajado de Moisés na mão, né? O mar na frente e atrás vem Faraó. Né? O Faraó não deixa de vir atrás sempre, mas pela fé, né? Até hoje eu vim até aqui, cheguei até onde estou. Hoje nós temos 3 lojas, né? Um faturamento alto, né? Bastante clientes, mas tudo começou na lojinha, né? O que eu posso dizer para os irmãos é que tudo tem um início e toda caminhada começa com o primeiro passo, né? Glória a Deus, amigo. Há um adágio popular chinês que diz assim, uma caminhada de 1000 degraus começa com o primeiro degrau. Glória a Deus por isso, né? Então, foi livramento mesmo de Deus na vida do Senhor, porque várias vezes o Senhor tomou com a moto, várias vezes sofreu um acidente de moto, e hoje está aí para contar a história, para fortalecer mais aí o povo de Deus que tem dúvida desse Deus tão maravilhoso, né? E estamos aqui para ajudar essas pessoas, né? Inclusive, eu estou tomando para mim todo esse seu testemunho, todas essas suas palavras que está aí, eu estou dirigindo ao meu coração, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Missionário, me conte como foi a sua conversão com o Senhor Jesus. Como é que o senhor teve essa experiência cristã com Ele? Amém. Eu poderia dizer o seguinte, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então não poderia ser diferente, eu era um pecador, né? Continuo, porque todo mundo peca, não é verdade? Nós, seres humanos, temos as nossas falhas, mas eu era mais pecador, muito, né? Eu vivia realmente, eu acho que hoje eu nem me suportaria, para falar a verdade, se eu pudesse falar comigo mesmo hoje, me olhar no espelho e ver como eu era, nem eu me suportaria, porque eu era irreverente, eu era muito zombeteiro, né? Tirava onda com tudo, era muito galhofeiro. E o Senhor, Ele preparou a minha estrada, o meu caminho, a minha
Via Crucis, né? E eu realmente fui por ela, né? Quando eu tinha aproximadamente 22 anos, isso faz aproximadamente 30 anos, né? Estou quase dizendo a verdade, mas não vou dizer não. E o que acontece? Eu tive um surto esquizofrênico mental, né? Se você quisesse encontrar o missionário Marcelo Rios, que antes nem missionário era, eu acho que nem Marcelo Rios eu era mais, você ia me encontrar na praça, de madrugada, andando de madrugada descalço e sem camisa. Eu comecei a ter um surto esquizofrênico, dizem que esquizofrenia não tem cura, né? E eu tinha aproximadamente 22 anos e eu comecei a ouvir vozes e a ver coisas, né, estranhas, e daí eu sabia que o meu problema era espiritual, mas eu não tinha noção de como me livrar daquele problema. Eu cheguei a queimar as minhas camisas, achando que assim eu daria fim ao mal que eu sabia que estava sobre mim. Eu não conseguia raciocinar, eu perdi a sanidade, né? Eu perdi a sanidade, perdi a lucidez. Eu cheguei a comer colheres de sal para ver se eu tornava, porque a minha face, a minha língua, ela perdeu o paladar, eu não tinha noção de hora. Eu fui parar em Belém do Pará, eu saí daqui de Recife, e quando eu acordei eu estava em Belém do Pará, e que eu tomei intento, eu estava na casa da minha família, e lá a coisa foi grave, né? Ali as noites, os dias se passavam, e eu não tinha noção do que eu fazia. Disseram que eu tentei agarrar uma mulher na rua, eu tentei perseguir um menino que pulou no rio, e eu andava descalço, sem camisa pela rua, e a família ligava para a polícia para me descrever e dizer que se me encontrasse, que eu era de família, que ligasse para eles e tal. E realmente eu dei muito trabalho, né, nesse surto que durou aproximadamente mais de 3 meses. Eu passei a tomar remédios controlados, era Aldol, Ampliquitil e Aquineton. Eu me lembro que eu cheguei a tomar 120 gotas de Aldol por dia. É uma dose, para quem conhece o Aldol e sabe o que é, ele dá um travamento do sistema nervoso central, você não consegue dar um passo. Se você vai dar um passo, você cai, você perde o equilíbrio. É para o doido alterado, né? Eu realmente fiquei muito alterado e só Jesus, mas Jesus tinha um plano. E eu conheci a minha esposa, depois de ter saído desse trânsito, desses problemas, mas eu continuava meio torpe, porque a mente até voltar, passei tempo sem trabalhar, né? Aí depois que eu conheci a minha esposa, eu fui lutando e a gente foi morar em Belém do Pará de novo. Nós viemos para cá, para Recife, depois fomos para Belém de novo. E lá eu entrei na igreja do Evangelho Quadrangular, né? E lá eu fui recebido pelo reverendo Paulo Queiroz, e foi amor à primeira vista. Eu diria que foi o meu primeiro amor, foi amor à primeira vista, lá na igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu aceitei a Cristo. Lá então eu fui batizado, e essa foi a minha experiência com Deus. Antes disso já tinha sido espírita, kardecista, né? Já tinha passado mais de 1 ano e meio no espiritismo, mas nada conseguiu responder às minhas perguntas tão bem quanto a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, essas substâncias que o senhor Marcelo Rios ele fazia uso, são substâncias psicotrópicas, não é isso? São remédios controlados, passados pelo psiquiatra. Só quem toma é gente desregulada. Então, mas Deus é aquele que regula tudo, né? Amém. Deus ele tem um controle, né? Amém. É como uma pessoa que faz um técnico, ele faz um aparelho, e aquele aparelho ele tem todo um projeto, né? E ele sabe de cor onde está todos os componentes, né? E vai lá, quando dá um defeito, ele vai lá e troca aquele componente.
coisa e tal. No meu caso, teve que trocar o equipamento todo. Aí no caso, aí o Senhor Jesus fez o quê? Eis que tudo se fez? No, glória a Deus. A honra e a glória do Senhor Jesus. Está vendo como é que Deus maravilhoso, como é que Ele faz na vida do ser humano? Isso é porque Ele tem muito plano ainda na sua vida, não é verdade? Eu creio. E por isso que Ele fez todo esse movimento na vida do missionário, para ele tomar como experiência, Amém. eu creio assim, não é verdade? E passar essa experiência para aqueles que estão aí desesperados, que não sabem mais o que fazer, não é verdade? A gente temos tanta experiência na vida e não sabemos o porquê daquilo, né? Ficamos nos perguntando o porquê. Quanto às religiões que tínhamos antes, nenhuma delas fecharam as lacunas, não é verdade? Só a palavra do Senhor Jesus é que vem a fechar todas as lacunas abertas, não é verdade? A qual vem fechando as suas lacunas. Estou certo disso? Amém. Glória a Deus por isso. Então vamos ver. Missionário, o que foi que levou o senhor a escrever este livro? Bom, o livro A Verdade que Liberta, ele foi o resultado, né, de toda essa entrega, né? Eu tive que, como uma criança, eu tive que aprender a andar, eu tive que aprender a falar, né? Tudo de novo, tudo se fez novo, porque realmente a minha mente não servia mais para nada e eu fiquei meio torpe, meio alienado, né? Durante algum tempo eu não consegui trabalhar e os anos foram se passando. A minha filha, a primeira filha, nasceu, hoje ela está com 25 anos, a Camila, e depois de algum tempo, né, isso fazem aproximadamente 14 anos atrás, eu estava nesse processo de recuperação ainda, né? Eu diria que eu ainda estou, até hoje eu preciso levar uma vida mais tranquila, sou uma pessoa mais, né, recatada, não tenho mais como... alguns fusíveis, né, tiveram que ser trocados, e aí eu tenho que levar uma vida tranquila, apesar de que eu levo hoje uma vida bastante agitada a nível assim do meu trabalho, né, mas à noite eu durmo cedo, ou às vezes até um pouquinho mais tarde, mas tenho que dormir, eu durmo todas as noites, eu não consigo passar uma noite em claro, eu não consigo, né, ficar como eu ficava antigamente numa festa, de jeito nenhum, não tem como, eu tenho que dormir, eu tenho minha paz, eu mantenho aquele equilíbrio. Então, dentro dessa recuperação, há 14 anos atrás, eu fui tomado pelo próprio Espírito Santo de Deus e naquela época eu vivia numa situação bem difícil e precisava vender o almoço para comprar o jantar, né? Vendia o almoço de manhã, ganhava o dinheiro para comprar o jantar à noite. E assim eu vivia. E de repente eu não consegui trabalhar. Eu precisava trabalhar para ganhar o pão daquele dia. O pão nosso de cada dia. Era ali, era assim que funcionava, pagava aluguel, né? E aí eu comecei, me deu uma vontade incrível, acima da média, de começar a escrever. E sem destino, sem noção do que eu tinha para escrever, e peguei papéis, peguei cadernos, canetas e fui trocando as canetas, porque as canetas se acabavam. E eu fui escrevendo sem ter noção do que era o início, nem do meio, nem do fim, né? Eu fui escrevendo. E a cada parte que eu escrevia do livro, eu parava, né, para ler, eu mesmo, porque ali para mim era uma novidade, né, do que estava vindo, e todas as passagens bíblicas que tem no livro, eu não sabia onde estavam na Bíblia. Elas vinham claramente à minha mente, mas eu não sabia onde elas estavam. Foi necessário, na época, um amigo me ajudou, uma Bíblia Thompson, uma Bíblia de estudo, e ele foi então enumerando depois capítulos e versículos, onde estavam aquelas passagens. E eu escrevia de 5 da manhã às 11 da noite. De 5 da manhã às 11 da noite. De 5 da manhã às 11 da noite. E assim se passaram 3 dias e eu sem trabalhar, sem comprar o pão, sem sair para nada,
Não sei como é que nós passamos, mas nós passamos, e assim foi escrito o livro A Verdade que Liberta, em 3 dias. E eu não sou catedrático em Bíblia, não vivo lendo a Bíblia o dia todo, esse menino anda comigo, né? E raramente, quando eu pego, eu faço um trechinho. Mas eu estudei a Bíblia, porque eu fui consagrado evangelista na Igreja de Deus da Profecia, lá no Jordão. E nesse tempo eu comia a Bíblia, realmente. Né? A palavra de Deus diz que na boca é doce como mel, mas no ventre é amarga como fel. E eu comia a Bíblia. Então a Bíblia ficou solta na minha cabeça. E aí o Espírito Santo se utilizou da minha mente, não sei porquê. Ele me escolheu, né, no meio de 7 bilhões e meio de pessoas, e me trouxe essa grande revelação que é a verdade que liberta, que tem norteado a minha vida e a vida de muitas pessoas que eu tenho alcançado nesses últimos 14 anos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bem, iremos mais adiante, né? Há um bom tempo atrás, eu mesmo, o diácono Carlos Fernando, né? A esse que vos fala, eu tive um contato com o senhor, não sei se o senhor lembra, há muito tempo atrás, ainda era naquela lojinha pequenininha, acho que é 779, não sei, não lembro a numeração ainda, não sei se é realmente 779, né? Então, outro dia eu fui comprar rações para o nosso gato, né, que a minha esposa, Cibrina, ela adora gato, né? Ela adora gato. Quando eu falo adora, muitas pessoas questionam porque adorar só a Deus, né? Mas quando a gente fala assim, nós que somos seres humanos falhos, nós falamos adora na intenção de dizer amamos muito, gostamos muito. E não estamos trocando a adoração de Deus com os materiais, as coisas efêmeras que nós temos aqui. Não é verdade? O que eu quero passar é, quando a gente fala adoro, eu adoro fulano, eu adoro isso, aquilo, outro, é na intenção de dizer que nós gostamos, amamos muito aquele tipo de coisa. Não é verdade? Então a minha esposa, ela, mais uma vez eu repito, ela adora gatos. E um certo dia eu fui comprar rações na sua loja. E estava um pouco agitado, o senhor estava lá, eu estava lá, e de repente o senhor parou e disse, olha, irmão, eu tenho uma palestra para dar. Se o senhor estiver interessado, vá lá na minha casa, assim a gente faz na garagem, eu faço uma palestra para os irmãos, eu estou falando a respeito de, não lembro se era prosperidade, ou tipo assim, uma coisa assim, né? Bom, mas aí eu acenei que iria, mas não fui. Me omiti. Por quê? Naquela época, eu já conhecia Jesus, né? Mas eu não achava que Jesus revelava como revelou o Senhor nos dias de hoje. Eu não achava. Consequentemente, não fui, né? Não atendi o seu convite. Isso aí, olha que eu tenho problema de lembranças, mas isso aí está fresquinho na minha mente. Isso era para falar hoje aqui, nesse exato momento, com o Senhor, não é verdade? Então, eu não fui ao seu encontro, ao seu convite, à sua palestra, nunca tive nada. Mas depois que eu passei a ler o livro, então aí foi que eu me dei conta que Deus, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer e para o que Ele quer. Né? Então, eu sempre creio que as profecias de Deus estão todas escritas já. Que Ele não iria mais usar de profetas para escrever. Mas Deus é Deus, né? E o dia de ontem para Deus é como hoje, o dia de amanhã para Deus é como hoje, Deus é Deus. Ele é dono do universo, Ele é dono do tempo. Ele é o próprio tempo. Então, quem sou eu para dizer o tempo que Deus tem para resolver qualquer problema? Não, Ele não tem tempo, Ele é o próprio tempo. Então, eu achei que nunca mais iria haver uma profecia escrita como este livro, porque este livro, na minha visão, na minha concepção, é um livro profético, é um livro
além de ser de autoajuda, ele é todo pelo crivo da palavra de Deus. Eu tenho observado. E é a terceira vez que eu estou lendo este livro. Eu estou tentando decorar desse livro até os pontinhos. Que maravilha. E tem me ajudado bastante. Esse livro tem me ajudado bastante. Coisa boa. Então vamos mais adiante. Né? Vamos lá. Seu Marcelo, as suas palestras que o senhor dá ao povo que não são cristãos, né? os evangélicos, né? Porque quando a gente fala em cristão, existem vários tipos de cristãos, né? Católico cristão, umbandista cristão, espírita cristão, né? Espírita kardecista, e aí vai. Né? Eu digo assim, o protestante, o público protestante. O que é que o público protestante hoje, como é que o senhor se dirige a esse público protestante em relação a este livro? A nós crentes. Bom, como é que o senhor vê nós agora dessa como crentes? Bom, na verdade, eu considero o livro A Verdade que Liberta apenas uma interpretação, né, do que está oculto na própria Bíblia. Né? A Verdade que Liberta, ela nos traz uma revelação muito forte com relação ao funcionamento da mente humana. É algo muito forte, né? Muito incrível, e por isso ele está todo baseado na palavra de Deus, porque senão o que Deus me revelou, né, seria algo como um delírio, um tremo. Seria algo como um delírio, né, de um maluco, de alguma coisa, né, de uma pessoa que estaria fora da realidade, se não estivesse abalizado, né, na palavra de Deus. Então, a verdade que liberta, essa revelação, ela não é uma segunda Bíblia, ela nem tem essa pretensão. Na verdade, é apenas um livro, né, que esmiuçou a pedra, esmiuçou a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Deus ele vai abrindo os selos, né, e vai revelando as coisas que estão em oculto, não é verdade? E eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E muitas vezes a gente lê uma parte, né, da palavra, e naquele momento, aquela mensagem, aquela parte da Bíblia nos quer dizer uma coisa. E já numa outra ocasião, anos depois, né, numa outra situação, aquela mesma palavra já vai nos aparecer de outra forma. Ela se reacende, ela se vivifica, ela é vida. O próprio Senhor disse que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, né? E que aquele que beber, né, da minha palavra nunca mais terá sede, porque ela mata a sede do nosso espírito, a nossa sede de entendimento, né, de conhecimento e etc. Então, a única coisa que o livro fez foi esmiuçar, né, vasculhar as entrelinhas do conhecimento que está na própria palavra do Senhor. E até hoje, nesses 14 anos, eu não consegui encontrar ninguém que conseguisse contradizer o que nós descobrimos. Eu não consegui, nem bíblico, nem catedrático, nem lunático, nem fanático, nem ninguém. Ninguém consegue, porque o que nós falamos é algo quase que científico, né? Porque a gente comprova empiricamente no nosso dia a dia, né, como é o processo da inveja, como é que acontece isso no meio da humanidade, no meio do ser humano, a sua origem, né, e o que ela causa, o que ela pode causar, e traz respostas, né, para os nossos
sofrimentos, para as nossas conturbadas, digamos assim, comunhões, né, pessoais, né, e etc. Então, a verdade que liberta, eu vejo assim, para os cristãos, né, para as pessoas protestantes, né, eu creio, eu até aconselho que leiam a verdade que liberta com a Bíblia do lado, amém? E eu creio que não há sombra de variação, porque o Espírito é o mesmo e ele que trouxe a revelação, e eu apenas fui aí um instrumento e vejo muito mais. Eu vejo que esse livro, né, ele nos mostra uma nova terra. Porque quando o Senhor ele me deu essa revelação, eu olhei para o céu e disse, mas Senhor, e quando todo mundo souber disso? Aí ele disse, aí não é com você, aí é comigo. Glória a Deus, que Deus tremendo, né? Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Bem, em relação ao sistema, ou seja, o mundo, né? Fale-nos um pouco dele. Assim, em relação ao sistema, o que vem acontecendo aí, o dia a dia, né? A política, no geral, em tudo. Amém. Glória a Deus. Muito boa essa pergunta. E, assim, numa visão panorâmica, né? O que nós vemos é que a nossa humanidade anda ainda, como diz o Roberto Carlos naquela música, né? Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz, né? E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho para o céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Aí toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. E aí essa multidão que vai caminhando, né, praticamente assim, buscando, né, uma direção, uma resposta. Eu diria que as pessoas, elas procuram, né, dentro de si mesmas uma resposta para os seus sofrimentos, né, para as suas dúvidas, para as suas questões. E eu diria que isso faz parte da própria infantilidade da humanidade. O meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Então eu vejo que a própria humanidade, quando você olha assim, como se a gente pudesse olhar panoramicamente falando, lá de cima, não é? O que nós vemos é uma humanidade carente, né, e indefesa, pedindo sempre colo ao Criador do universo. E eu vejo isso, que nós vemos, né, esses distúrbios sociais, né, essas diferenças de classe sociais, né, pessoas, poucas pessoas com muito, muitos com pouco, né, os preconceitos, né, de raça, de cor, de credo, né, de religião, né, de tudo. As pessoas são muito preconceituosas. Isso tudo é infantilidade. Eu vejo a humanidade ainda muito infantil e necessitada, né, de aprendizado. E esse aprendizado, infelizmente, né, na maioria das vezes ele vem com a dor. Né? Uma criança, para aprender que não pode botar o dedo na tomada, muitas vezes tem que meter o dedo na tomada e tomar um choque. E nós estamos aí, levando pauladas, né, da própria vida que nós construímos. O homem, ele mal sabe cuidar da natureza, né? Ele não cuida das plantas, ele não cuida dos animais, tem animal espalhado por todas as ruas, as pessoas soltam os animais, não tem mais aquela sensibilidade, Então, isso se estende, né, ao mundo inteiro. E aí, quando a gente vê, são situações onde as pessoas, elas não têm mais paciência, né? Eu diria que hoje o chicote do faraó são os juros. As pessoas correm para pagar suas contas e compram mais para pagar as suas contas, né? E vivem comprando, é um consumismo. E eu acho que tudo isso é infantilidade da própria humanidade. A humanidade é infantil. Ela de tanto apanhar, de tanto morrer
morrer gente, de tanto matar gente por causa de inveja, por causa de, digamos, de ambição, né? De ganância e etc. Aos poucos, né? Eu creio que as pessoas vão se sensibilizando mais. E muitas vezes, infelizmente, o homem só aprende na base do sofrimento. Né? E o Senhor, Ele lá de cima contempla tudo isso. Gostaria muito de fazer de forma diferente. Muitas vezes Ele olha lá de cima e eu imagino que Ele diz assim: meus filhos, né? Vocês brigam tanto, né? Vocês têm tantas contendas, tantas disputas. Por que vocês fazem isso? Né? Vocês seriam muito mais felizes se vocês se respeitassem, se vocês olhassem um para os outros e dividissem aquilo que vocês têm, né? Tivessem um pouco mais de amor ao próximo, andassem com menos diferenças. Mas o que nós vemos é a ganância, né? É a pessoa correndo atrás do luxo, atrás das conquistas, muitas vezes para passar por cima dos outros, para mostrar, né, os seus troféus e etc. E, infelizmente, o resultado é essa humanidade conturbada, né, e um pouco distante daquilo que o Senhor nos falou que seria a chave, né? A chave para toda a evolução. Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? E assim cumprirás o maior. Esse é o maior dos mandamentos. Glória a Deus por isso. Então, na realidade, o livro escrito pelo missionário Marcelo Rios, ele tem uma função de reeducar a humanidade. Reeducar a mente humana em relação ao seu Criador. Não é verdade? Eu diria que a verdade que liberta, ela descortina, né? Ela traz à tona. Eu diria, para quem ainda não leu, né? E o meu interesse é que todos venham a ler. A verdade que liberta, ela traz à tona uma parte que não é muito bonita do ser humano. Ela descortina, ela coloca, eu diria que a mente humana e o interior do ser humano em cima da mesa, nu diante da humanidade, né? Você passa a vislumbrar o mecanismo de defesa, o mecanismo de ataque, e todo o funcionamento instintivo do cérebro humano. Então é algo muito forte e que vai impactar a humanidade, mas às vezes é dessa forma, né? Porque, na verdade, quando o Senhor me deu a revelação da verdade que liberta, eu imaginei que seria algo assim, tipo, ou se amam ou se matam de uma vez. Porque, dessa vez, o Senhor ele está mostrando mais claramente, esmiuçando, esclarecendo, né, que nós somos apenas o barro que sobrou. Glória a Deus por essas palavras. Bem, o Marcelo Rios, em relação aos menos favorecidos, o que é que o senhor pode aconselhar a essas pessoas que, em meio a tanta dificuldade e privacidade, têm sofrido tanto e têm aquela pequena esperança lá na frente de alcançar algo da parte de Deus? Aquelas pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas que estão passando por privacidade, aquelas pessoas que estão descontentes com a situação do seu dia a dia. Qual a sua mensagem, a mensagem que você passaria para essas pessoas? Como é que o senhor vê e trata desse assunto? Bom, eu diria que o homem ele é o lobo do próprio homem. O homem é o lobo do homem, não é isso? Então, desde os primórdios, os mais favorecidos, eles sempre tiveram certa vantagem sobre os desfavorecidos, não é? E os desfavorecidos sempre foram vitimados
pelos mais favorecidos, desde o tempo da escravidão, desde o tempo lá dos faraós, né? Até o povo hebreu foi cativo de faraó durante 400 anos, né? E serviu de escravo, né? Foi escravizado e etc. Eu diria o seguinte, que o Senhor, ele não tosqueneja, ou seja, ele não cochila, ele não dorme. Ele está atento a todas essas